Prosseguindo no estudo da arqueologia bíblica, estamos na lição 1, na introdução, no ponto 3, o mundo onde nasceu a humanidade. Observe que eu coloquei um mapa para vocês, um mapa do mundo antigo. Você encontra diversos desses mapas na internet. Eu peguei um mapa e eu coloquei aí 4.000 anos antes de Cristo, como existiria um mundo, segundo a Bíblia, tá ok? O mundo onde nasceu a humanidade. Então, se você olhar na parte superior desse mapa, tem um mar, tá lá uma parte em azul, e um mar chamado Mar Negro. É claro que esse é um nome que, acho que são os gregos que chamam esse mar de Mar Negro. Um pouco abaixo dele, vocês têm duas referências. Você tem uma primeira referência chamada Éden, um pouquinho à direita, e uma à esquerda chamada Montes Ararat. Por que eu coloquei essas referências? Porque os dois eventos que vão ocorrer nessa época, eles ocorrem nessa região. Primeiramente, o Éden. Segundo a Bíblia, o Éden ele ficava no norte da Mesopotâmia, onde nascia o Eufrates. Você pode olhar nesse mapa, você vai ver duas linhas, onde está escrito Mesopotâmia, duas linhas azuis. Elas nascem lá no Éden e elas vêm desembocar aqui no Golfo Pérsico. São dois grandes rios, um chamado Eufrates, outro chamado Tigre. Então, repito, segundo a Bíblia, o Éden ficava no norte da Mesopotâmia, porque de lá a Bíblia diz que nascia um rio que se dividia em 4 braços. O rio Tigre, o rio Eufrates. Nós vamos ler esses versículos com vocês, tá ok? É o rio Tigre, o rio Eufrates, e fala de outros 2 rios que não existem mais, provavelmente desapareceram no dilúvio, mas o rio Tigre e Eufrates nós conseguimos encontrar hoje. Então, onde ficava o Éden? Onde nasciam esses rios. Onde nascem esses rios? Lá onde está escrito a palavra Éden. Então, o Éden ficava ali naquele local. Tá ok? Sendo que, é claro, é uma região muito grande, montanhosa, no norte do Iraque, não é fácil ir lá, mas, segundo a Bíblia, o Éden ficava ali naquela região, tá ok? Onde nasce esse rio Tigre e Eufrates. Bom, um pouquinho à esquerda você tem os Montes Ararat, porque, segundo a Bíblia, após o dilúvio, a arca pousa nos Montes Ararat. Olha só que interessante. Os descendentes de Sete, que substituiu Abel, morto por Caim, eles provavelmente ficaram habitando nessa região aqui, onde Adão e Eva teriam habitado depois que foram expulsos do dilúvio. Tá bom? E a arca, depois do dilúvio, ela pousa exatamente nessa região. Pois bem, vocês olharam para o mapa, você viu a Mesopotâmia, que fica próximo ao Éden. Por isso que eu disse, uma questão de lógica, faz sentido você acreditar que os descendentes de Sete ficaram habitando nessa região aqui, porque é uma região muito fértil, a Mesopotâmia. Para eles chegarem, eles saírem dessa região, eles já achavam uma região meio desértica, tá bom? A região de Canaã mesmo, que é uma região difícil, tá bom? Um pouco abaixo da Mesopotâmia. Então faz sentido você acreditar que os descendentes de Sete ficaram habitando aqui. Segundo a arqueologia, foi encontrada uma civilização aqui próximo de 700 anos depois de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, em 3.300 antes de Cristo. Eles já vão encontrar obras feitas pelas mãos do homem, uma escrita feita pelas mãos do homem. Eu vou mostrar a foto também desse achado, isso é bem interessante. Bom, a Bíblia fala também de uma segunda civilização, um homem que ele fugiu para uma terra bem distante, que a Bíblia chama de terra de Nod. Essa é a sua identificação. Por isso, se você olhar para esse mapa, está lá o Éden, a Mesopotâmia próximo do Éden. Se você for se afastando da Mesopotâmia, para o lado esquerdo do seu mapa, você acha o mar Mediterrâneo, e para baixo você acha uma região muito fértil, que é a região do Nilo. Provavelmente Caim, quando fugiu da presença do Senhor,
eles viveriam ali na Mesopotâmia, onde Caim teria matado seu irmão Abel, e ele fugiu. Adão e Eva viveriam ali naquela região também. Ele fugiu para essa região do Nilo. E tem uma evidência interessante que eu já falei para vocês em outro vídeo, eu vou repetir. A Bíblia diz que ele foi para a terra de Nod, a terra do peregrino. Quem vivia nessa região do Nilo, você pode pesquisar. Ele era um peregrino, porque ele não podia ficar fixo no local. O rio Nilo, ele tem uma enchente que ele pega mais de 60 quilômetros. Ele aumenta a margem mais 60 quilômetros. Então é como a pessoa viver aqui nessa região do Rio de Janeiro, por exemplo, plantando, aí sai 60 quilômetros, vai lá para Petrópolis. Por quê? O Nilo enche, são 4 meses de enchente. Eles têm que ficar fora. Aí depois, quando baixa a enchente, eles voltam, plantam naquele rio, naquela lama que sobrou do rio, e é provado que o rio deixa uma lama muito fértil. O trigo cresce ali naquela região como em nenhum outro lugar do mundo. Diz que até nos dias do Novo Testamento o Império Romano era alimentado pelo trigo do Egito. E por isso, quando surgiam rebeliões no Egito, o imperador ia rápido lá acabar com a rebelião, destruir tudo, porque ali era o local de alimento dos romanos. Ok? Então faz sentido acreditar que Caim, ele veio habitar nessa região do rio Nilo. Interessante. Contando a partir de 4.000 anos, cerca de 800 anos depois, em 3.200 a.C., aparece civilização nessa região do Nilo. Essa civilização, onde teve um assassinato, eles vão encontrar o primeiro achado da arqueologia nessa região. Eu coloquei no livro também, nós vamos ver, não precisa, mas se quiser pode anotar, que é a Pedra de Narmer, ou a Paleta de Narmer, que teria sido o primeiro homem que ele chegou, começou a dominar todas as regiões, os povoados ali do Egito, e se tornou rei. Ou seja, seria um descendente de Caim que resolveu explorar todo mundo. Agora eu que mando em todo mundo, vocês vão ter que pagar tributo a mim. Foi um homem chamado Narmer, e ele fez essa paleta 3.200 a.C., ou seja, 800 anos depois da criação de Adão. Então é uma combinação perfeita, tá bom? Com a história bíblica. Então esse mapa aí eu até coloquei um comentário abaixo. Botei figura o mundo há cerca de 6.000 anos, ou seja, 6.000 anos atrás, 4.000 anos antes de Cristo. Só tinha o Éden. E a partir daqui nós vamos ver como as civilizações vão ser ocupadas. Pois bem, eu coloquei uma referência aí de Gênesis, capítulo 2, versículo 10 a 14, que diz: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, esse nós não temos. Esse é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idekel. Esse é o que nós conhecemos como Rio Tigre. Este é o que vai para a banda do Oriente da Assíria. E o quarto rio é o rio Eufrates. O comentário diz: o relato do livro de Gênesis afirma que o homem foi criado em uma região chamada Éden, de onde saía um rio que se dividia em 4 braços. 2 desses braços existem ainda hoje, o Idekel, que é o rio Tigre, e Eufrates. Seguindo essa referência bíblica, podemos concluir que Adão e Eva viviam ao norte da Mesopotâmia, pois é nessa região que nascem os rios Tigre e Eufrates, aquilo que eu estava explicando para vocês, e agora a leitura detalhou. O comentário prossegue: após identificar a localização geográfica da origem da humanidade, segundo a Bíblia, devemos observar o intervalo de tempo entre o nascimento de Sete e os primeiros achados arqueológicos. Para isso, devemos entender um pouco de cronologia bíblica. Bom, eu vou mais à frente, em outro vídeo, vou concluir esse vídeo agora, mas eu vou pegar a cronologia bíblica, exatamente como nós fazemos,
tá ok? Para poder mostrar como a civilização cresce segundo a Bíblia, tá ok?